Estamos eu e o Dineu para conversar com vocês a respeito da mediunidade, e o Dineu comentou a respeito do grupo mediúnico. E a gente chegou a refletir a respeito, que talvez caiba para a gente explicar o que é um grupo mediúnico. Então falamos de mediunidade, dissemos como é que ela se manifesta, falamos do perispírito, maleabilidade, e a gente pensa assim, mas por que tem um grupo mediúnico? Por que as pessoas se reúnem numa casa espírita para exercitar a mediunidade? Quem participa desse grupo? O que é um grupo mediúnico? A gente vai chegar na casa espírita e nem sempre vai estar ali no grupo mediúnico, vai ter diversas outras tarefas a realizar. E existe um grupo que se reúne em separado, que é o grupo mediúnico, e o que acontece nesse grupo? Você conta pra gente o que é um grupo mediúnico? Bom, Denis, existem vários tipos de grupo mediúnico, entende? Você pode fazer grupo, digamos assim, para várias finalidades. Pode ser que você faça um grupo que seja voltado ao estudo mais aprofundado da doutrina espírita, daí eventualmente você vai, alguma coisa que não se entende, evoca-se um mentor para explicar aquilo, pode ser, é algo meio raro de acontecer, ou um grupo mediúnico de psicografia, existe, é raro, mas existe. Mas veja, mesmo que você produza isoladamente, a ideia, e eu até de repente já abro o gancho para uma outra conversa, é que o médium sempre submeta aquilo que ele produz ao crivo de terceiros, tá? Para evitar que ele acabe entrando num processo de fascinação, processo de obsessão, ou seja, um espírito desequilibrado ou mal intencionado toma conta das faculdades dele e ele acaba sendo enganado por longa data, achando que o que está fazendo é muito legal, quando na verdade é ridículo. Entende? Ou está produzindo coisas que são claramente negativas. Então, essa questão que deve retratar a humildade de todo médium, de submeter a sua produção a outra. Então, vejam, eu psicografo romances, tá? Mas mesmo antes de ir para a publicação, eu peço para que outras pessoas leiam, né, me ajudem a fazer um crivo crítico, inclusive outros médiums leiam, entende? Daí depois vai para a editora, ela tem o departamento doutrinário, que fazem análise. Então sempre há essa questão de que o médium não produz para si próprio exclusivamente, tá? Agora, o grupo mediúnico, assim, que eu acredito que é a conformação mais comum, e é a conformação do nosso grupo mediúnico aqui da CELF, Cidade Espírita Laços Fraternos. Nós somos um grupo de pessoas que se reúne regularmente, né, todo sábado de manhã, às 9 da manhã, em princípio entre 9, 10 e 15. E nós partimos do princípio de que o controle das manifestações, de quem precisa se pronunciar, de quem deve ser atendido, do espírito que deve vir dar instruções, que isso é organizado pelo plano espiritual. Então, nós nos reunimos ali e, digamos assim, faz-se uma oração e fica-se em posição de expectativa, de concentração, de recolhimento, para que haja essas manifestações. Em geral, são vários espíritos em estado de sofrimento, né? Essa seria a dita mediunidade socorrista, que se manifestam. Existem os que são, digamos assim, aqueles membros que fazem o papel de dialogadores, ou doutrinadores, ou esclarecedores. Volta e meia surge um termo novo, mas a rigor é uma conversa, né, de teor evangélico em que se busca atender às necessidades íntimas daquele espírito, se for o caso fazê-lo reconhecer seus erros, ou fazer identificar sua própria realidade, auxiliá-lo, né, de algum modo, para que ele melhore de situação. Existem os médiums propriamente ditos, evidentemente, e existem outras pessoas que seriam os sustentadores, como habitualmente se diz. Então, eles ficam prestando atenção nas comunicações e vibrando, ou seja, orando, desejando o bem
para aquelas criaturas que se manifestam. E isso é muito importante porque o médium ele pode se envolver emocionalmente, né? O que é normal porque ele está num transe mediúnico, entende? Então ele vai estar, digamos assim, captado emocionalmente. É claro que a educação mediúnica vai lhe dando um crivo a cada dia melhor. O doutrinador também pode acabar se emocionando com aquele debate e esses esclarecedores eles podem olhar a coisa de fora, de repente dizer, olha, talvez a doutrinação tivesse sido num ponto, talvez a doutrinação pudesse ter sido mais assim, foi muito dura, faltou um pouquinho de compaixão, faltou um pouco de doçura, ou poderia ter sido mais precisa, entende? Ficou parecendo que estava tratando com uma criança, com quem que você fala desse jeito? Se alguém sofrendo na tua casa, você vai ficar falando desse jeitinho mimimi, ou você vai tentar se posicionar, né? Então, isso é muito importante, esse aspecto, digamos assim, de quem assiste. E também, como faz parte desse papel das pessoas que ficam como sustentadores, de repente, você escuta, mas essa manifestação não parece com a da semana passada, entende? Não parece que foi o mesmo espírito? Talvez, será que não está sendo hologrado, tal? Então, seriam basicamente 3 posições que são ocupadas. Você falou de mediunidade de socorro, né? O André Luiz, ele escreve através do Chico Xavier e ele ilustra bem essa influência do plano espiritual em relação aos espíritos que estão sofrendo, e lá ele vai destacar o primor da atividade dos espíritos superiores em recolher os espíritos que estão em sofrimento e levá-los para um atendimento, para uma conversa. Enfim, os livros do André Luiz ele elucida muito bem esse tipo de atividade. Então, se os espíritos superiores podem fazer isso por conta própria e de uma maneira muito melhor, às vezes, do que os encarnados são capazes de fazer, porque são espíritos superiores, né? Por que eles se utilizam do grupo mediúnico para fazer isso? Em tese, né, se a gente for fazer um cálculo por baixo, né, a quantidade de espíritas que tem no Brasil, a quantidade de espíritos que tem no mundo, e a quantidade de grupos mediúnicos que têm atividades, e a dos espíritos sofredores, né, uma parcela muito pequena de espírito sofredor que é atendido pelo grupo mediúnico. Então, o grupo mediúnico ele não deve ter aquela necessidade assim de, né, ou uma efetividade tamanha pelo grupo populacional que ele é capaz de atingir. Então, por que os mentores que poderiam fazer essa atividade por conta própria se utilizam no grupo de pessoas, de médiuns que se reúnem para atender esses espíritos socorristas? Deve ter alguma vantagem, deve ter algum benefício, porque se utilizar desse serviço, se em tese dá conta sozinho e melhor até do que no grupo mediúnico. Por que você acha que usa o médium? Por muitas razões. E eu recordo aqui uma mensagem do Espírito de Verdade, que é Jesus se manifestando, está no capítulo 6 do Livro dos Espíritos, salvo engano, no item 5, em que Jesus diz: Deus quer que, socorrendo mutuamente, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porque a morte não existe. Ou seja, então o socorro mútuo entre encarnados e desencarnados é um desígnio divino. Esse intercâmbio entre encarnados e desencarnados, os que já estão mais iluminados lá de lá vindo nos dar mensagens, os que estão em estado de sofrimento vindo aqui. Então, é um desígnio divino, entende? Isso nos esclarece, isso nos ajuda. Digamos, quem faz parte daquele processo tem condição de pensar a respeito das consequências que experimenta. No livro O Céu e o Inferno, traz seu relato das manifestações de vários espíritos, as mais diversas ordens. Então, eu diria que, veja, é uma oportunidade de trabalho para os encarnados, é uma oportunidade de aprendizado por parte deles, eles auxiliam, eles são auxiliados e eu acredito que é um recurso a mais, um recurso da evolução, porque eu não tenho dúvida de que o plano espiritual, os mentores podem socorrer, mas eu também não tenho dúvida de que para vários espíritos, entende, que estão
digamos assim, muito ligados à matéria, ou que tiveram mortes muito traumáticas, o contato com o corpo espiritual do médium, veja, essa acoplação entre dois corpos espirituais, o perispírito do médium sendo composto de fluidos saudáveis, serenos, aquilo faz como que uma limpeza, o perispírito do médium funciona como fosse uma esponja para aqueles fluidos desequilibrados, e isso faz com que o espírito, digamos, tenha um alívio, né? Porque de repente está sentindo muita. Ainda muito materializado e aquilo torna para ele mais fácil, digamos, aquele alívio que ele tem na manifestação, pela junção, tudo isso torna mais sensível, faz com que ele possa, de repente, ter alguns raciocínios mais lúcidos, ser abordado de uma forma diferente, entende? Então serve para todo mundo. E a respeito, antes não tinha, mas antes também não tinha anestesia e faziam-se operações, antes não tinha maternidade e as criaturas sempre nasciam, entende? Então os recursos vão se multiplicando e é bom que haja progresso, entende? Se tem, que bom que tenha cada vez mais. E reforçando essa ideia que você falou de quando a gente pega um espírito sofredor e acopla ele no médium, você faz uma sintonização ali, então o espírito está vibrando num sofrimento muito grande, pega alguém que está num nível intermediário, né, e parece que dá uma levantada na frequência do espírito sofredor. E aí, na atividade mediúnica, a gente percebe os espíritos superiores vindo até a atividade do grupo mediúnico e daí fazem o recolhimento desse espírito e continuam o atendimento dele num outro momento. Então, veja, nada mais correto o termo médium, né? Porque ele fica no meio termo. Então, ele vai lá, sintoniza com o espírito que está sofrendo e permite que diminua a diferença de vibração entre o espírito superior e o espírito de muito sofrimento, coloca como se no meio termo, liga um no outro e o trabalho continua. Porque a nossa atividade tem ali 1 hora e meia, ou 2 horas de duração, que seja, depende do grupo mediúnico. O espírito passa ali 30, 40 minutos no seu processo de atendimento, não começou e não terminou ali. Ali foi o meio do processo de atendimento dele que vai se dar ainda com a conversa com os mentores, com os seus entes queridos. Então o médium faz essa tarefa de meio campo, mesmo nesse processo de sintonia. Exato, só digamos, se a tarefa ela digamos assim, parece, dura 2 horas por semana, tal, mas se o médium está, não só o médium, como os demais trabalhadores, entende, estão numa situação de harmonia e equilíbrio, eles participam de várias atividades à noite, durante o sono, em desdobramento, eles participam da preparação desses atendimentos, sabe? Então, só que veja, para isso você tem de manter uma certa harmonia íntima, entende? Eu acabei de assistir um filme de guerra, daí eu vou dormir em paz. Vai ser meio difícil que eu seja útil naquele dia, entendeu? Fiz uma briga homérica em casa e daí vou dormir e auxiliar o plano espiritual. Não vou, tá? Vejo pornografia até meia-noite, daí eu deito e vou, né, vou trabalhar. Não, aí eu vou para outros locais conseguir complicações para mim. E há um outro ditado que eu acho interessante, que a gente costuma usar no nosso grupo mediúnico, que é aquela história de que o médium sofre 2 vezes porque ele precisa pagar uma conta maior, né? Então a gente brinca assim que o médium não é aquele ser especial que é melhor do que os outros, a gente brinca que é justamente o contrário, é aquele que está mais endividado e daí ele sofre as suas dificuldades e ajuda os outros a sofrer as dificuldades deles para pagar um pouco mais rápido, né, o débito com a consciência cósmica. Então se a gente pensar assim, né, vamos imaginar que o Dineu tem as suas atividades normais e à medida que ele se conecta com o espírito, ele passa ali com as angústias do espírito. É como se fosse um analgésico que ele oferece ao espírito. O espírito está sofrendo, vincula ao perispírito do médium, o médium sofre um pouco daquela dor, daquele desconforto moral, alivia um pouco para o espírito e o médium, de certa forma, o auxilia porque a sua função, e de alguma forma, é aquilo que se propôs a realizar quando encarnou. Então, para a gente tirar um pouco daquela ideia de que, nossa, os médiuns são aqueles espíritos que são as pessoas que auxiliam, as pessoas maravilhosas que tem no centro espírita, e são pessoas normais, que têm as suas dificuldades com o seu passado
também em débito como todo mundo. Então, tira um pouco dessa santidade, né? Não tem a santidade, mas é preciso também não demonizar, porque isso, que são os maiores devedores, entende? Né? A gente não sabe do passado, porque quem que não tem um passado relativamente comprometido? Seria a mesma coisa, os médicos, né? São os que mais fizeram mal no passado e agora estão aliviando a dor dos outros. Depende, você tem a tua proposta de vida, o teu projeto encarnatório. Numa encarnação você é médium, na outra você pode não ser médium. Numa você programa para um contexto que vai te levar à profissão de médico, na outra você vai ser outra coisa. Então o médium, na verdade, tem uma tarefa específica, né? E até a respeito disso, novamente, eu me socorro de uma mensagem do Espírito de Verdade, que está no livro dos médiuns, né? E que lá diz, entende, que o médium não deve ser considerado, digamos assim, um missionário. E lembrando que missão é um termo que tem dois sentidos, ou seja, teria o sentido mais amplo, que seria basicamente você viver com dignidade. Ser pai é uma missão, ser filho é uma missão, ser irmão é uma missão, ser médico, faxineiro, digamos, tudo que você faz na vida nesse sentido de você viver com dignidade, de você ser útil, é uma missão nesse sentido pequenininho. Tá? Agora, a missão no sentido próprio do termo é um espírito que já se experimentou no passado, já fez a prova no passado, e ele vem com um valor, digamos assim, uma segurança diferente. Ele pode ser colocado em postos de grande relevância, porque se sabe que ele já está experimentado, não que ele seja infalível, né? Então lá diz que o Espírito de Verdade diz basicamente o seguinte, digamos, quem acha que é missionário, que é especial, que é importante, não é, tá? Quem quer ser, não é. Quem não acha e não quer, talvez seja. Se ele tiver que desempenhar uma função especial, algo que vai repercutir muito, Deus vai colocá-lo lá. Ele que cuide de servir na esfera obscura onde ele está. Se Deus quiser, ele saca ele dali e faz brilhar. Então, aproveitando essa tua ideia, né? Quem deve participar do grupo mediúnico, né? Porque a gente vê muita gente chegando à casa espírita, às vezes com essa ideia, né? De que vou entrar no espiritismo para ser médium. E não é a realidade que a gente vivencia na nossa rotina. Então, existem várias atividades na casa espírita que você pode participar, desde evangelização infantil, palestra, estudo, auxílio no conserto das questões da casa, no administrativo, na organização da instituição, no doutrinário. Então, existem tantas tarefas a serem realizadas que você não precisa especificamente trabalhar na tarefa mediúnica. Mas existem as pessoas que de alguma forma se vinculam à atividade mediúnica por um motivo qualquer, né? A gente vê que a via de regra, aquele que se vincula à tarefa acaba sem perceber se envolvendo quando vê já está trabalhando na tarefa. E tem pessoas que vêm com aquela ideia assim, me disseram que eu preciso trabalhar a minha mediunidade e para isso eu preciso estar num grupo mediúnico. E eu lembro que existem diversas passagens nesse sentido e tem aquela brincadeira da mediunidade da vassoura, né? Que antes de começar a trabalhar com mediunidade do grupo mediúnico, tem a mediunidade da vassoura. Vamos ajudar a limpar a casa, que também é bastante necessário. Então, como é que a gente identifica aquele que deve ou não deve estar praticando a atividade mediúnica no grupo mediúnico, que nada mais é do que uma atividade de trabalho, como é o trabalho da assistência social, como é o trabalho de evangelização. O mediúnico é um grupo de trabalho. Como identificar aquele que deve ou não deve participar desse grupo de trabalho? Eu acredito, veja, a parte, os médiuns, propriamente dito. Até lembrando que a mediunidade que precisa, digamos assim, ser educada, que deve ser trabalhada, que aquela pessoa que tem realmente o compromisso de servir e não de brilhar através da mediunidade, porque ela vai ter de ter bastante disciplina. É todo um contexto de vida. Você veja, nosso grupo mediúnico funciona no sábado de manhã. Isso implica exterminar tua sexta-feira à noite, entende? Jantares com amigos, essas coisas não. Você vai ter que estar em casa recolhidinho
e domingo e sábado de manhã, tipo, por anos a fio. Todos os sábados para o resto da vida. Comprometidos, entende? Não tem glamour nisso, tá? Então, ver seu médium, se ele tem essa mediunidade realmente pujante, você não consegue ignorar uma mediunidade pujante, porque é algo assim, digamos que vai se tornando aquilo, isso de você perceber emoções, não saber se é teu, se não é, isso é uma coisa que pode se tornar bastante aflitiva, né? É bom canalizar os demais integrantes, é uma questão de afinidade, de vocação, às vezes do chamado dos mentores, entende? Então, o anjo da guarda, ter buzina no ouvido para você ir é algo a ser identificado, mas é tão importante quanto a tarefa de servir água, entende? De, como você diz, de passar vassoura, coordenar um evangelho, participar de um evangelho, entende? Limpar as cadeiras, organizar as cadeiras, entende? Tudo é trabalho de Jesus, entende? Como diz Jesus, aquele que quiser ser o maior, seja o servidor de todos. O negócio é servir. E uma outra ideia que a gente pode usar para selecionar uma pessoa que quer participar dessa atividade, além da disciplina que o Dineu destacou bem e da sintonia com os demais trabalhadores do grupo, porque os médiums são aqueles que vão exercitar a atividade e os demais componentes não necessariamente têm uma mediunidade muito pronunciada. Alguns sim, outros não, com algumas características com relação à intuição, com relação mais ao estado consciente e não inconsciente. Então ele pode estar na atividade do grupo mediúnico, mas pode estar em qualquer outra atividade na casa que ele vai servir muito bem. Mas o que a gente costuma usar, além desses dois critérios, é a ideia de que o médium que precisa trabalhar, a mediunidade fica sempre o visitando, fica sempre o instigando, fica o perturbando, entre aspas. Porque existem eventos mediúnicos que fazem parte da vida das pessoas. Então, uma vez aconteceu comigo de eu ter uma percepção, eu enxergar um espírito, eu ouvir um espírito. Ou, por exemplo, eu saber o que está acontecendo com um parente meu à distância, com o irmão, com a mãe, eu antevi, né, um desastre na família. Então, existem episódios mediúnicos que não necessariamente a gente classifica como mediunidade ostensiva. Então, quando a mediunidade é ostensiva e é rotineira, é algo que está sempre na vida do indivíduo, aquele é um indício de que talvez seja o lugar dele o grupo mediúnico. Mas isso não é necessariamente verdade quando a gente trata dos episódios esporádicos. Então, todo mundo pode ter um episódio esporádico e isso não quer dizer que seja um chamado para estar trabalhando dentro do grupo mediúnico. Às vezes é simplesmente um chamado para que a gente atente à vida espiritual, à imortalidade da alma, a essa percepção extrasensorial, a gente começar a pensar em algo fora do corpo físico da matéria. Então, às vezes, a própria vontade e o incentivo de procurar a espiritualidade, que depois que o indivíduo adentra na casa espírita e trabalha numa outra atividade qualquer, isso não o perturba, não o visita com frequência. Então, ele pode, mesmo tendo episódios mediúnicos, estar trabalhando na evangelização, no estudo, ou em qualquer assistência social ou tarefa da instituição, sem estar no grupo mediúnico. Mas quando é algo rotineiro e que o está sempre atentando para a disciplina da mediunidade, daí a gente entende que é um convite para a tarefa mediúnica. Você está de acordo com essa ideia? Sim, eu estou de acordo com essa ideia, não tenho nem muito o que dizer a respeito do assunto. Acho que você já... Fechamos bem essa ideia do grupo mediúnico? Acho que está esgotado. Então, ótimo. Então, a gente encerra o nosso vídeo de hoje a respeito do grupo mediúnico e convida você a estar conosco nos nossos próximos vídeos a respeito de mediunidade. Muito obrigado pela sua companhia.